Olá pessoal, tudo bem? Como tá, Ale? Aí no Brasil, aqui, um dia de sol maravilhoso, na Austrália, cidade de Melbourne. Que Galera, tá legal, chegando Marcelo. aí. Seja bem-vindo aqui a esse bate-papo. O pessoal já está entrando, o pessoal já está conectando aqui na nossa live. Estava contando para o pessoal que esse bate-papo vai ser muito especial sobre carreira internacional, sobre medicina na Austrália, sobre saúde. E a gente vai conversar bastante ao longo dessa uma horinha que a gente vai ficar por aqui. Com certeza. Então, vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Luzardo, eu sou CEO da Expert Education Latam Brasil, né? Fundador do projeto Latam Brasil e também fundador do projeto Nosso Faraway, né? Nosso canal Nosso Faraway aqui na Austrália, para entregar para vocês toda a informação referente à migração, educação internacional. E eu estou com o nosso Head of Sales, Alexandre, da Expert Education. Expert Education é o nosso principal patrocinador do canal Nosso Faraway, que atingiu já 135 mil subscribers em YouTube. E nós agora estamos buscando crescer também nossas redes em Instagram, né, Ale? É isso aí. É isso aí. Inclusive, pessoal, ao longo dessa live de hoje, faltam, se eu não me engano, 15 seguidores para a gente bater 10 mil seguidores aí no Instagram da Expert. E também acompanhe o No So Far Away também no Instagram. Então, tem muito conteúdo bacana aí para a gente conectar. Marcelo, eu acho que eu já vou Ale, conectar aqui os links. deixa eu te pedir, por favor, apresenta um pouquinho a Expert Education, né? O que é a Expert Education hoje, né? Onde que a gente está posicionado no mundo inteiro, né? E Ótimo, aqui ótimo. mesmo na Austrália, para o pessoal conhecer também, né? A gente já vai entrar no assunto principal, que é Skill Assessment, né? Que nada mais é do que a validação, né? Da sua profissão aqui na Austrália. Nós vamos estar com o doutor Vinícius, né? Que fez isso para a área de medicina, mas você que trabalha em outras áreas também, você Ótimo. pode aplicar, né? A gente vai entrar no detalhe, que tipo de visto tem, quais são as authorities responsáveis por fazer esse processo e que possibilidades na Austrália você tem para isso. Mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho para a galera que está conectando aqui, né? Conhecer um pouquinho da Expert Education e já já a gente vai chamar o Dr. Vinícius, né? Para começar a nossa live com ele. Perfeito, Marcelão. Bom, pessoal, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Alexandre, eu sou advogado, especialista em educação internacional. Morava na Austrália até pouquinho tempo atrás, morava especificamente em Sydney, já trabalhava com educação internacional também. Agora eu estou no Brasil de volta e com esse grande desafio que eu estou adorando, que é ser o Head of Sales aqui no Brasil, dessa agência que é uma é uma empresa global, tanto de intercâmbio quanto também de imigração. É legal para o pessoal que está nos conhecendo agora que a Expert foi fundada por agentes migratórios, por advogados de imigração na Austrália, é uma empresa australiana, e hoje está presente em mais de 20 países, são mais de 70 escritórios no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem os 3 escritórios em São Paulo, Porto Alegre e também em Fortaleza, para dar todo o suporte para os nossos alunos aqui locais que querem ir para tantos outros lugares do mundo. Então, é muito bom poder contar com uma empresa séria, uma empresa global que tem esse corpo, né, de mais de 1.000 colaboradores na Expert Global. Nós temos um time incrível aqui no Brasil e um time incrível especificamente também na Austrália para atender todos Que vocês. esse é um ponto, né, Alexandre, muito importante que a galera tem que entender. A Expo está presente em todas as cidades australianas, inclusive aqui em Vitória, com 5 unidades próprias. Em New South Wales, né, que é um cassino, né, no caso nós temos mais 5 unidades da Expo para te receber. Né, nós estamos em Brisbane, nós estamos em Gold Coast, a gente está em Perth, em Canberra, em Tasmânia. Isso é muito importante para esse estudante que está vindo, que está chegando, ser acolhido, né, na chegada, né, Alexandre? Isso é um ponto super importante que às vezes não é colocado, né, aí quando a pessoa vai fazer um intercâmbio, né? Exatamente. É muito importante quando as pessoas que têm vontade de ter uma vida no exterior, seja para fazer um intercâmbio de curta duração, um pouco mais longo, até fazer uma migração internacional também, saiba com a empresa que eles estão contando de fato, né? Tanto o suporte do seu país local, quanto também do destino. Então, saber que a Expert na Austrália tem mais de 15 escritórios e tem um time muito qualificado ali de agentes educacionais, agentes migratórios, para receber com todo carinho e afetividade mesmo, né? Que é muito importante. A gente está falando de um processo, né, Marcelo? Que você mais do que ninguém, eu quero aqui também deixar o pessoal conhecer um pouco mais da sua história. Isso eu quero abordar um pouquinho ao longo desse bate-papo,
que é uma história incrível. Você foi para a Austrália com 40 anos, com filho, família, e assim, 41. 41 anos e conseguiu a residência permanente. Hoje é um cidadão e diretor, né, da Expert, com essa potência toda. Então, para o pessoal saber também que é possível, mas sempre, pessoal, com muito planejamento, né, com muita estrutura e sabendo os passos que têm que ser dados. Então, é justamente por isso que a Expert está aqui, para dar todo esse apoio para todos vocês. Certo, galera? Ale, que tal a gente então chamar os convidados de honra, né? Fazer a apresentação dele. Eu vou deixar para você apresentar o Opa! nosso convidado e depois eu vou entrar diretamente no assunto, que é o Skill Assessment, que a galera está aí querendo saber tudo, já mandaram perguntas, estou cheio de perguntas aqui para responder. Eu também Tem que você mandar logo. tô cheio de pergunta aqui também. Deixa eu conectar o Vini aqui. Pessoal, eu não estou vendo, tá, a live, né? Porque eu estou transmitindo diretamente do meu Instagram. Então, assim, qualquer comentário, informação, eu preciso da ajuda aí do pessoal de suporte e o teu, tá, Alexandre? Tá, Qualquer perfeito. pergunta, qualquer coisa que aconteça, porque eu não estou vendo comentários, eu não estou vendo a live ao vivo, né? Estou aqui Perfeito. concentrado no nosso Olá, Doutor podcast. Marcelo. Vinícius, Tudo que prazer bem? ter você aqui com a gente. Seja muito Igualmente, tá me bem-vindo. escutando? Estamos te ouvindo muito bem. Você nos ouve bem Que bom. também? Sim, tranquilo. Obrigado pelo convite. Estava aqui acompanhando, quase que eu chego atrasado, porque eu não sabia que já começou o horário de verão na Austrália, é isso? O estado que eu Doutor, moro não tem horário de verão. aqui Você... mesmo tem sempre dessa questão do horário de verão, né? E aí a gente não se tocou, eu liguei para o doutor Vinícius e ele disse, estou aqui terminando a academia. Ô, doutor, Eu já já agora. acabei de chegar na academia. Olha aí, já chegou endorfinado. Que coisa boa. Vini, você está falando, posso chamar assim Exatamente. ou vou chamar doutor Vinícius? Claro. Para, Vini, né? É porque vou contar uma coisa aqui pro pessoal. Eu te acompanho há tanto tempo já. No Ah, YouTube, conta rapidamente aqui. Você está desde de quando no YouTube, por exemplo? tô meio preguiçoso no YouTube, mas eu comecei em 2020, mais ou menos, o YouTube. 2020, né? Tem Que bastante legal. coisa sobre o início do processo de revalidação, mas preciso voltar. Que maravilha, Então, por tem favor. esse canal no YouTube, no Instagram, né, com bastante seguidores, né, doutor Vini? E sempre muita gente pergunta, né, como faz um médico formado no Brasil ou em outro país, né, na América Latina, conseguir exercer a medicina aqui na Austrália, né? Muita gente parece complicado, Sim, de fato exige muita dedicação, mas é totalmente possível, né? E hoje a gente vai explicar esse passo a passo, né, oficial, reconhecido pelo governo australiano através da Australian Medical Council, por isso que a gente está aqui com o Dr. Vinícius. Por favor, Alexandre, apresenta o Dr. Vinícius, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais, né, sobre ele. Perfeito, Vini. Vou fazer uma breve apresentação aqui, depois eu quero que você, por favor, siga. Pessoal, Dr. Vinícius Viale é médico formado pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Durante a isso. graduação, foi bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, estudou na University of New South Wales, em Sydney, na Austrália, entre 2014 e 2015, e atuou como presidente da IFMSA, Brasil, FURB, e participou de projetos de extensão e ligas acadêmicas relacionadas à cirurgia e à saúde pública. Atualmente vive na Austrália, onde atua na área da medicina, compartilha conteúdo sobre carreira médica no exterior através do canal e o perfil Os Viales. Suas publicações abordam temas como revalidação do diploma, processo de migração no mercado de trabalho médico e a qualidade de vida na Austrália. Entre outras coisas, né, Vini? Uau, nossa, fala muita coisa aí que eu já tinha esquecido. Então Boa seja muito pesquisa. bem-vindo a esse bate-papo. É Estamos muito felizes de ter muito você aqui com tempo, a né, gente. doutor Vini? Não, obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite. Espero que a gente possa Ok, aprender e ensinar bastante. prazer é todo nosso aí, Vini, e basicamente a gente dividiu, tá, a nossa entrevista aqui, o nosso podcast, a nossa live, como vocês queiram chamar, em alguns blocos, tá? O primeiro bloco é a abertura, obviamente, que é um contexto geral a respeito de falar sobre os primeiros passos para entender como foi o seu processo, né? Depois o bloco 2 com o caminho do reconhecimento profissional aqui na Austrália, através do Skill Assessment pela Australian Medical Council, né? Uhum. Um terceiro bloco com os três caminhos, né, essenciais, que é o Standard Pathway, o competente Authority Pathway, o especialista Pathway. No seu caso, você
era pediatra, né? Provavelmente entrou nesse especialista pathway, acredito eu. Mas É, depois não, você vai depois em todos os mas não detalhes, era né? pediatra, não, mas depois eu falo. Ah, ok. Blocco, pediatra não, ostetricia, sorry. Bloco 4, tempo e custo, né? Porque o pessoal pergunta qual é o tempo, eu vou ter que ficar muito tempo lá, qual é os custos, quais são as dificuldades, então vamos abordar isso aí também, pessoal, para você que está aí assistindo, o registro profissional também, tá? Como funciona aqui na Austrália, como tem no Brasil, aqui também tem o registro profissional, que o Dr. Vini vai contar em detalhes a respeito disso. E depois os vistos de skill, tá? Quais são os vistos que a gente tem aqui na Austrália, obviamente aqui abrangendo um pouco mais amplamente, né? Outras profissões, tá? Que tanto visto federal, quanto visto regional, quanto visto de área de estado, diferenças, né, entre a área federal e a regional, e um bloco final, onde a gente vai abrir para perguntas e aí o pessoal poder tirar dúvidas. Obviamente que não vamos poder responder todo mundo, porque são muitas perguntas que chegaram antes e agora provavelmente vai chegar. E a gente vai abrir depois uma outra live, eu e o Ale, para responder também esse pessoal que entrou pelo direct e qualquer dúvida que você tiver, né? Nós temos agentes migratórios qualificados, né, na Austrália toda para ajudar e apoiar você no seu processo de escolha, ok? Perfeito, Marcelo. Vamos começar do começo, Vini. Eu estou muito curioso para saber do início da sua história, assim, onde você nasceu, onde você cresceu, como que Bem surgiu lá isso, atrás. como que surgiu isso com a medicina? Veio de família já? Conta pra gente. Não. Eu nasci no interior do Paraná, cidade chamada Umuarama. Na época não tinha faculdade de medicina em Umuarama. Hoje a gente sabe que as faculdades de medicina é outro assunto, mas está se espalhando em cada esquina, tem uma faculdade hoje em dia. Mas na época não tinha, então eu precisei. Eu sempre quis ser médico. Na verdade, eu sempre falo que eu sempre quis ser ginecologista obstetra. Esse sempre foi meu sonho. Quando eu tinha 6 anos, eu falava que meu sonho era tirar bebê da barriga. E até hoje eu continuo nisso. Então, eu sempre quis fazer obstetrícia. Com 17 anos, eu fui morar em Maringá, que é ali pertinho, que era onde tinha cursinho preparatório e faculdade de Legal. medicina. E foi onde eu passei em Blumenau, que você falou da Universidade Regional de Blumenau, que foi onde eu terminei minha faculdade lá. Que legal. E como você falou, eu tive a chance na época de fazer uma. Não chega a ser graduação sanduíche, mas foi parte da minha universidade aqui na Austrália, em Sydney. Aí eu Aham. fiquei 1 ano e meio. E foi onde eu me apaixonei pela Austrália, voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, vi que era Legal. possível, vim como médico para cá. Perfeito. Então, você chegou na Austrália em que ano, mais ou menos? A, a primeira vez que eu vim foi em 2014, 2015, mas daí eu voltei para o Brasil, terminei minha faculdade em Ah, sim. 2017, e aí eu consegui voltar para a Austrália em 2022. E você já Foi quando pensava eu. sobre a Austrália, assim? Era uma coisa que já vinha na sua cabeça? Todos os dias, todos O os que te dias. levou para a Austrália? Quando eu morei em 2014, 2015, é que é muito estranho falar, mas eu sentia que aqui era meu lugar. Tipo, tanto Que que legal. eu sou bem apaixonado pela obstetrícia, mas eu pensava que eu queria voltar de qualquer forma, independente de ser Aham. como médico ou não como médico. Porque a Austrália é bom que você não necessariamente precisa ter uma baita profissão para você ter uma qualidade de vida. Exato. A vida de um médico, de um CEO, enfim, de qualquer Sim. profissão é a mesma. Tipo, não tem muita diferença aqui, que é o que eu mais me apaixonei. Isso reflete na, Legal. na qualidade social, né? Com Então eu certeza. sabia que eu queria voltar. Aí eu voltei pro Brasil, né? Esse ponto Então é eu muito voltei pro importante. Brasil tendo assim na minha cabeça, né? Que eu queria voltar de qualquer forma. Mas daí eu descobri que para mim seria mais fácil, não seria simples, mas seria mais fácil eu vir com a minha profissão, né? E foi aí que eu Perfeito. comecei a estudar e a gente, né, pode conversar sobre isso. Legal. Muito legal. Esse ponto é muito importante, doutor Vinícius, porque aqui realmente a qualidade de vida é maravilhosa, né? A gente, Sim, principalmente, tem criança. E eu também vim em 2016 e a mesma coisa que você, me apaixonei pelo país, né? E sim. aqui tem muita oportunidade, muita igualdade, né? Nesse sentido das pessoas poderem estar nos mesmos lugares, né? Não tem tanta diferença social, isso é bem Uhum, bacana, segurança e tudo mais, né? Mas sim. agora, especificamente, né, no ponto que eu estava, quando eu iniciei, né, a live aqui, falando sobre a Australia Medical Council, né, que é onde a gente faz basicamente a certificação, né? Se pudesse Uhum. falar aqui para nós aqui qual o primeiro passo, né, que para o médico que está aqui formado aí no Brasil, para conseguir Uhum. atuar legalmente aqui na Austrália, né? Quais seriam os primeiros passos que ele tem que fazer? Tá. Então, quando eu me formei em 2017, eu fiquei numa dúvida
se eu vinha para cá como especialista, porque fazer a residência médica no Brasil é mais rápido, ou fazer todo o processo aqui. Foi então que eu deparei com vários colegas que me orientaram a não fazer a residência no Brasil, a vir fazer o processo de revalidação e vir para cá. Então, o primeiro passo foi, claro, terminei minha faculdade, e aí você tem que aplicar para um negócio chamado EPIC. EPIC Uhum. nada mais é do que você pegar o seu diploma e mandar para uma banca internacional. Elas vão ver se o seu diploma é real, se a sua faculdade ela está dentro das faculdades reconhecidas. E aí, se você tiver todo esse approval, você vai estar elegível, eles vão te dar um número para você começar o processo pelo AMC, né? Que é o Australia Medical Council, que daí é o que ele vai fazer todo esse processo de revalidação para você. E aí, tendo esse EPIC, eles vão te dar esse portfólio, te dar o número e você já pode, teoricamente, agendar a sua primeira prova. Olha só. Muito bom. E aí tem a prova teórica e a prova prática, né? No seu caso, né? Exato, Seriam as exato. duas provas necessárias. Tá? Então, o pessoal que está nos assistindo aqui, só também vou contextualizar, né? Porque às vezes o pessoal, skill assessment, pessoal, é validação oficial da sua profissão aqui na Austrália, e sobre isso que estamos falando. Existem também várias entidades oficiais que são como se fossem comitês. Hoje a Austrália tem mais de 40 comitês que Uhum. validam profissões, tá? Então, por exemplo, a Australian Medical Council é que valida para a área de saúde, né? Existem outros, como, por exemplo, Betases para pessoas que trabalham com marketing. Tem outros, por exemplo, para a área de trading, que seriam os cursos técnicos. Então, se você é pintor, carpinteiro ou trabalha como chefe de cozinha. Então, para você entender que isso aqui é bem abrangente, tá? A gente está aqui focando na medicina, porque é um caso de sucesso do Dr. Vinícius, mas é bem abrangente aqui na Austrália e a gente pode te dar todo esse suporte se você quiser se aprofundar mais depois. Então, doutor Vinícius, quando você fez, né, o EPIC e depois você Uhum. fez o acesso através da Australian Medical Council, como que funciona na prática, basicamente? Você tem que abrir uma conta online, você manda seus documentos, foi você que Isso. fez, você foi um suporte, só que o pessoal pergunta muito isso, né? Quais é o passo a passo, né, que envolve isso aí? Sei. E como você bem disse, existe vários comitês de revalidação e nem todos você precisa fazer tantas provas. Tem comitê que eles realmente pegam a sua experiência no Brasil, tipo, eu sei que engenharia pega a sua experiência, anos de formação, cartas, e você vai e vira engenheiro aqui na Austrália. A Uhum. medicina e a área da saúde, de maneira geral, não é esse contra C, contra V. Não, não é assim, não. Você tem que fazer todo um processo, prova, igual você falou. Em resumo, são 3 grandes etapas. A primeira é a prova teórica, a segunda é a prova de inglês e a terceira é a prova prática. E, obviamente, tudo isso leva tempo e custos, né? Então, quando eu tive essa aprovação, abri meu portfólio e, obviamente, também tem que pagar cada etapa, né? Isso envolve lá os custos finais. Eles me deram um número e eu comecei a estudar para a prova. Eu não tive. Eu pensei em contratar alguém no início para me ajudar assim. Tinha gente na época que oferecia serviço, mas eu tive a sorte de encontrar médicos que deram. Foi um dos motivos que eu quis começar a criar conteúdo, foi mais por causa disso. Eu tive a Legal. sorte de encontrar médicos que me ajudaram informalmente, que também, eu não sou o único, tem outras grandes histórias de sucesso de médicos que já estão bem mais tempo aqui na Austrália, que me ajudaram. E uma coisa boa é que quando eu fiz a minha prova teórica, antes não tinha prova teórica no Brasil, você tinha que ir para a Espanha fazer, que era o lugar mais próximo. Mas Olha a só. partir de 2018, eles começaram a fazer em São Paulo. Então eu pude fazer minha prova teórica em São Paulo mesmo. Que foi a primeira Que etapa, legal, assim, do processo. interessante. Perfeito. E você seguiu o Standard Pathway ou... porque existem três, né? A diferença de Isso, três caminhos, né? Se você explicar para o pessoal que está isso. aqui entender. Sim, essa é a parte bem teórica mesmo, mas eu fui pelo Standard Pathway, mas existe o Competent Pathway e o Specialist Pathway. A única diferença é, por exemplo, o Competent Pathway, ele realmente é quase como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. São um povo formado, tipo, nos Estados Unidos, Inglaterra, países de língua inglesa, onde a qualificação e o treinamento é muito parecido com a Austrália. Então, eles não precisam passar por todos os processos. Você meio que trabalha só um ano sobre supervisão e você ganha sua General Registration. O Specialist Pathway e o Standard Pathway, eles são 2 que brasileiros e pessoa da América, de qualquer outro país, consegue fazer. A única diferença é que o Standard Pathway, que é o que eu fiz, ele é mais objetivo. Ele é um pouco mais, talvez, demorado, mas ele é mais objetivo. Você sabe que se você passar na prova teórica, você vai fazer a prova de inglês, você vai fazer a prova prática, você vai aplicar para emprego e vai ingressar dentro do sistema. O Specialist Pathway, ele já é um pouco mais subjetivo, porque como a nossa formação no Brasil ela é bem diferente daqui,
Então, é toda uma bancada, um college que vai analisar a sua formação. Você vai gastar, sei lá, US$ 40.000 e possa ser negado porque eles acham que a formação não é a mesma coisa. Então, é muito mais subjetivo. Não é impossível, mas como eu não tinha feito ainda minha residência no Brasil, para mim fez mais sentido não fazer e vir para cá e tentar fazer aqui. Porque os casos de sucesso são pessoas, por exemplo, médico já formado há 10 anos, 15 anos, 20 anos, que daí não faz sentido vir pelo Standard Pathway. Aí eles vão Sim. pelo Specialty Pathway. Mas no meu caso, e é o que eu falo também para estudantes de medicina ou gente que não fez residência, para tudo, não foca em residência no Brasil e foca em revalidar e fazer sua residência aqui. Um E vídeo você muito tocou num legal. ponto importantíssimo, tá? Também que eu quero esclarecer aqui, tá? Nem sempre, tá, os processos de skill, você tem que ter formação acadêmica, tá? Não, Não. muitas vezes você pode provar através de experiência laboral no seu trabalho. Inglês também não é requerido em todas as profissões, às vezes sim, às vezes Uhum. não. Esses skill levels, que a gente pode falar depois em detalhe sobre isso aí também, mas para o pessoal que está assistindo, não se assuste, tá? Existem preços diferentes, profissões diferentes, job description diferentes, com requerimentos diferentes. E aqui estamos tratando especificamente para os médicos, tá? Mas você que está aí Uhum. assistindo em outra profissão, não perde a esperança. Tem muita gente que vai chegar aqui na Austrália que poderia já fazer um processo de skill e vem para estudar, entendeu? Então, para isso que vocês têm que consultar especialistas, expertos nessa área, para poder te orientar, para te dar o caminho certo, certo? E, basicamente, quanto tempo você tocou no custo, né, doutor Vinícius? Qual é o Uhum. custo, em média, tá, para o médico completar esse processo e o tempo? Tá, obviamente, quando eu me formei, a gente se forma sem. Eu, pelo menos, não tinha dinheiro, né? Então eu precisava trabalhar e juntar o dinheiro no Brasil. Então eu decidi trabalhar 3 anos no Brasil. Essa foi o meu objetivo e também para ter experiência, né? Porque é muito difícil também você conseguir o primeiro emprego aqui não tendo, tipo, zero experiências no Brasil. Tem gente que Uhum. consegue, tudo dá para conseguir, mas de maneira geral é um pouco mais complicado. Então eu trabalhei 3, 4, eu trabalhei 3 anos no Brasil, veio a pandemia em 2020, então tudo fechou. Aí foi o período que eu falei, bom, então agora eu vou começar a estudar para a prova. Aí eu fiz a primeira prova em São Paulo, não passei na minha primeira prova, isso eu falo para os médicos, porque realmente tem momentos desafiadores que você começa a repensar, tipo, será que vale a pena, será que não vale? Uhum. Mas daí eu resolvi fazer de novo, e tudo isso vai subindo o custo. Por exemplo, a prova, ela custa, a prova teórica, ela custa em dólar, mais ou menos uns US$ 5.000, eu acho. Ou 3.000, de 3.000 a US$ 5.000, pelo que eu me lembro. E eu reprovando, eu tive, obviamente, que pagar novamente esses 3 a US$ 5.000. A prova de inglês, ela custa em média R$ 1.000, né? Ou 1.200, acho que é US$ 200, US$ 300. Eu fiz 5 vezes a prova de inglês para conseguir a nota, para conseguir Eu acho que a PH. gente tem coisa aqui em comum aí. Eu fiz Eu umas fiz 5 cinco vezes também. vezes e nem precisava tanto, mas é porque eu não consegui. Eu fiz 5 vezes E qual e a prova, prova Vini, prática, você eu escolheu fiz o de inglês? PT. PT? Ah, Eu legal. fiz o PT. Uhum. Tem uma prova de inglês específica para você que é da área da saúde, que é OET, alguma coisa assim, que é tipo casos clínicos que você fala em inglês. Mas eu optei pelo PTE porque na época falaram que era mais tranquilo, assim, era só meio que decorar os templates. Perfeito. O que eu me lasquei, porque eu decorei um monte de template e tive que fazer 5 vezes. Né? Isso que você trouxe, a gente, antes de iniciar, eu estava conversando com alguns alunos de uma universidade específica de medicina do Rio de Janeiro, e eles estão nos acompanhando aqui, além de outros médicos, e uma pergunta que eles fizeram era justamente o tempo de experiência que eles precisariam para poder fazer essa revalidação. O que você diria assim Sim, para esse público que está nos assistindo? tá. Eu vou falar que eu tive até um pouco de sorte, porque eu vim bem no período pós-pandemia. Então, Uhum. estava tudo fechado, tanto que eu consegui meu emprego do Brasil. Eu vim direto com o emprego, o que hoje em dia está ficando um pouquinho mais complicado, mas ainda é possível. Eu conheço, é uma pergunta muito que não tem certo e errado, porque eu conheço gente que conseguiu com 6 meses de emprego no Brasil, Tá, emprego aqui na Austrália direto. Mas eu também vejo gente de 10 anos de experiência no Brasil, hoje em dia, que não consegue emprego tão fácil. Então, eu entendi. É acho que o foco é relativo. fortalecer o teu currículo, Perfeito. eu acho que depois de 2 anos, assim, 1 ano pelo menos, eu ia falar, tipo, Tá. normalmente 1 ano de experiência, mas a partir de que vai ser o tempo que você vai precisar também para estudar para prova, para juntar dinheiro, também. Eu falo que chegou na Austrália é uma torneira aberta, né? O dinheiro vai caindo, vai saindo em dólar e não para. É verdade. Então eu acho que assim, Nós mais de um australianos, aninho. né? Perfeito. Então. Mas Mas eu diria, basicamente, tipo, 1 ano, mas para ter mais chance, a partir de 3 anos, você teria bem mais chance de conseguir seu primeiro emprego.
Então, doutor, Ótimo. só para fechar esse assunto, é entre 6 a 7 mil dólares australianos, né, contando com taxas, AMC, exames e verificações internacionais, né? E o tempo médio, a gente poderia dizer que é em torno de 4, 6 a 1 ano e meio, mais ou menos, 6 meses a 1 ano e meio. Ó, todo o processo de revalidação inteiro, eu acho que, depois eu posso especificar, mas ele deve ficar em torno de uns 20, 25 mil dólares. O processo inteiro. Considerando também que você precisa de dinheiro de transporte, tudo, né? Isso que é o processo das provas. Você der o valor Entendi. das provas. Você Ok. consegue terminar o processo em 1 ano. Eu vou falar, se você fizer muito certinho, de 1 a 2 anos você termina o processo das provas. Porém, um detalhe é que a prova 1, teórica, ela é até mais tranquila de passar, tem 65% de aprovação. Mas a prova 2, que é a prática, ela tem 23% de aprovação só. Então, a Austrália, ela criou um outro caminho que você consegue vir sem ter a prova prática. Você consegue vir trabalhar e fazer. É como se fosse uma prova prática, pequenas provas práticas, para substituir essa prova de um dia prática. E uma curiosidade legal é que a Austrália é um dos únicos países do mundo que você consegue emprego médico sem ter a prova prática ainda. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, você realmente precisa terminar todo o seu processo de revalidação para conseguir o teu primeiro emprego. Aqui na Austrália, só com a prova teórica e a prova de inglês, você já consegue seu primeiro emprego. Claro que tendo a prática fica mais fácil, mas isso leva em torno de uns 2 anos e a chance de reprovar é maior. Mas tem a opção de você vir e depois fazer a tua prova prática, que foi o que eu fiz, né? Eu terminei o meu processo de revalidação, eu comecei em 2020 e terminei em 2024, porque eu vim e resolvi fazer a prova prática um pedacinho, sabe? Trabalhando aqui no sistema australiano. Trabalhando aqui. Que essas horas É. contariam essa prova prática, né? No caso, Isso, né? isso. Você já ganha experiência, você consegue fazer o teu caminho de especialista, que é o que eu fiz, e terminar o seu processo de revalidação ao mesmo tempo. Esse é um Aqui assunto bem específico que daria outras lives, mas basicamente, para você vir como médico na Austrália, eu sei que pode ser confuso, mas é 3 etapas: prova teórica, prova de inglês, prova prática, e a prova prática você tem 2 opções. Ou você faz um dia de prova prática com a chance de 22% de passar, ou você consegue um programa que substitui essa prova prática, que daí você faz com 1 ano de avaliações e consegue sua General Registration. Mas as duas são provas práticas. Perfeito. Muito valioso para o pessoal que está acompanhando isso. Ô, Vini, conta uma coisa. O que você percebeu desse choque? Você sentiu isso do choque cultural no mercado de trabalho, assim, do que você que já era médico no Brasil e chegou, você sentiu um conflito quando você começou a atuar ali como médico? Como que você foi percebido como profissional também estrangeiro? A gente Sim. sabe que não dá para a gente romantizar toda essa história de todos os tipos de processo. É o que a gente trabalha muito também, desde a base, com os nossos alunos que saem dos países e vão para os destinos. É muito importante trazer também a realidade de como é de fato, o quanto que a gente sente saudade também da família. Claro que tem Uhum. tantos pontos maravilhosos, mas como que você lidou isso ao longo da sua trajetória? Tanto com esse choque cultural no trabalho e também um pouco mais para esse lado. Sim, a Austrália, ela é um país bem multicultural. A gente tem problemas, claro, de diferenças culturais. Tem culturas que são um pouco mais hierárquicas, vou dizer assim, principalmente na área da saúde, onde quem tem menos poder obedece, sabe? Mas a Austrália, em Sim, si, o australiano, ele normalmente ele é muito igualitário, o que é é. legal. Eu gosto sempre de falar que o meu primeiro termo aqui na Austrália foi bem complicado. Eu cheguei a reprovar nesse primeiro termo, porque eu não atingia as expectativas dele justamente por causa do inglês. Quando você não tá com aquele inglês consolidado, a sua parte, o teu conhecimento, ele vai, ele só vai. Você não Uhum, consegue se sentir confiante, te fazem uma pergunta, você engasga no inglês e parece que você não sabe a parte teórica, mas na verdade uhum. é aquela coisa do cérebro em português e cérebro em inglês. Eu percebo que no inglês a Sim, minha memória curta é muito rápida. Se tu me dá uma informação em inglês hoje, eu esqueço muito fácil. Então ainda tô trabalhando isso no cérebro. Mas a questão de. Eu tive um problema com uma pessoa no início, mas de maneira geral, culturalmente, eu achei que é bem legal. Eles são bem acostumados, pelo menos onde que eu tô. legal. Dentro dos hospitais é bem multicultural. Acredito que Uhum. até mais do que a sociedade, porque no hospital realmente tem gente do mundo todo, então os profissionais eles são bem cooperativos, assim, eles ajudam bastante. Legal. Então eu não tive muito problema, assim. Que ótimo. Que Perfeito. coisa boa. E a questão É. do contexto, tá? Só para o pessoal que está escutando, existe o IELTS, que é o teste de proficiência do inglês, existe o PTE, também, que é um teste diferente, que é feito no computador, tá? O IELTS, hoje também tem no computador o IELTS, tá?
mas tu faz o speaking com uma pessoa, né? E no PT você faz no computador. E tem o EOT, né? Que é o outro específico para a área de medicina, terapeuta ocupacional, né? E como o doutor falou isso para mim, e você está falando agora, Vini, para mim foi a mesma coisa. Custa muito, principalmente para nós que eu vim com a idade, 41 anos e tal, não falava inglês. É bem difícil, sabe? A gente passar nesses testes de proficiência. Então, é bom vocês procurarem saber, se informar mais e começar a estudar, porque esses testes são super Sim. importantes. Tanto que eu fiz 5 vezes, que nem tu, Fez cinco também? e só passei no É, PT, né? Ensaio 5 vezes, sim. depois só passei no PT mesmo. Tu fez Sim. o registro federal ou estadual? Você aplicou para o Expression of Interest ou Registration of Interest? Você está falando do visto, né? É. Então, tem duas diferenças. Quando você aplica para o seu registro na Austrália, ele é diferente do Brasil, que você não tem o CRM e o CFM. Tipo, no Brasil tem o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina. Na Austrália tem um órgão chamado APRA, que ele é um órgão para áreas da saúde. É como se só existisse um conselho federal que regulariza todas as áreas da saúde. Regulariza enfermagem, regulariza odonto, regulariza farmácia e medicina também. Então, quando eu vim para a Austrália, você aplica para essa APRA, que é esse conselho, é como se fosse o CFM daqui, mas é de todas as áreas da saúde em si. Então, o conselho é federal. Mas se entrar na parte do visto, aí a gente pode falar quais são as categorias, mas eu apliquei para o visto para o PR regional, que foi o de Queensland, que é 190, se eu não me engano. Skiller regional. Skill regional, isso. E Quatro. você falou a diferença de ser médico, tipo, no Brasil e na Austrália, Lê. Para você que é médico no Brasil, aqui na Austrália não existe você se formar num dia e trabalhar numa emergência ou num posto de saúde sozinho no outro dia. Tá. Todo general practitioner na Austrália, ele é um especialista. Ele fez Ah, uma especialização para se tornar o médico do posto. No Brasil, você se forma na sexta e na segunda você já é o já tá médico ali. solitário do posto que faz o que você quer. Aqui Sim. você não faz o que você quer, nunca. A Austrália é muito protocolo, o que entra na Ah, parte de cultural, que nós brasileiros, muitos brasileiros não gostam muito da medicina da Austrália, porque aqui não tem sim. muito aquele jogo de cintura entre você e o médico. É o que o Uhum. protocolo diz, não Sim, é muito aquela aquilo. relação, porque no Brasil é aquilo. E às Uhum. vezes muito médico não tem essa conversa para explicar, porque o brasileiro vai entender. Se você falar, olha, Lê, não vamos fazer isso por causa disso, disso, disso. Mas é tão enraizado na cabeça dele que é isso, 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 que o brasileiro fica assim, Sim, pô, mas no Brasil era diferente. E era. E realmente era bem sim. diferente. Porque no Brasil é mais uma conversa, né? Você sabe que eu E fiz a, o pré a medicina é meia, né? A gente vai no médico, é muito difícil. Ele, basicamente, você está com uma dor, Panadol, Panadol. E para você ir para um especialista, tem que ter um requerimento de um general practitioner, né? É, Para encaminhar. É bem aqui mais, né, é doutor diferente. No Luiz? Brasil, por exemplo, para você ir para o posto de saúde, você. Se bem que eu não sei. Eu acho que muita gente, às vezes, tinha plano particular no Brasil e vem para a Austrália e usa o SUS daqui, que é o Medicare, e às vezes nunca utilizou o SUS do Brasil. Mas no SUS do Brasil também, você. É muito raro você ir para um especialista sem passar pelo médico do posto para fazer o encaminhamento. Só que eu acho muito mais fácil você ir para o especialista. O médico do posto, ele não tem. Então, eu tô falando de mim. Meus colegas que têm critério, aí é deles. Eu não Sim. tinha assim tanto critério para encaminhar um caso para um especialista, entende? Então era mais fácil encaminhar. Aqui você tem que realmente preencher os critérios para poder ser encaminhado para o especialista, o que causa bastante confusão, né? Sim. Culturalmente falando. E a questão das horas de trabalho, né, também, doutor Vini. Aqui é bem estrito, né, isso aí, né, que eu tive Completamente testemunho. diferente. Eu no Brasil fazia. É super normal você ver médico no Brasil fazendo 24 horas de plantão, 96 horas de plantão. Aqui não Uau. existe. Aqui o Nossa. salário que você vê na internet é para 38 horas de plantão. E se você fica um segundo a mais no hospital, eles pagam sempre hora extra. E entra numa outra diferença que é a residência médica na Austrália. No Brasil, você ganha uma bolsa durante a sua residência, que hoje está até um pouquinho melhor, tá R$ 4.000. Mas aqui Uhum. na Austrália, o residente ele não ganha bolsa, ele ganha um salário. E o salário do residente aqui, ele chega a US$ 15.000 por mês. O Eu queria que. muito entrar nisso porque choveu essa pergunta, né? Falou de Uhum. dinheiro. Eu queria entender Salário. salário. Que bom que você já levantou essa bola. O pessoal Você perguntou ganha, para você, o povo você gosta de sabe, saber. né? O povo gosta de saber. Se todo esse trabalho feito de revalidação, de prova de inglês, todos esses detalhes
que é um conteúdo muito rico, pessoal, bebendo direto da fonte, assim. Então, desde já, obrigado novamente por estar aqui com a gente, Vini. Tem muita gente se nutrindo dessas informações, e isso é muito relevante. E, mais uma vez, parabéns pelo conteúdo que você promove nas suas redes, ajudando outros profissionais a realizarem isso. Tô De tentando fato, resumir aqui, mas eu dá sei que para é ir uma a vida fundo em toda cada de anos, coisinha. então é uma hora, mas assim, o retorno financeiro, Vini, você reparando, assim, olhando todo o esforço que é feito, reparando a realidade do Brasil, olhando com esse viés, você olha com um olhar que, meu, vale a pena. A gente sabe que a Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo, tem um poder de compra muito bom. Existe um mercado que precisa muito de mão de obra especializada, qualificada, para o país continuar se desenvolvendo. Como que você Sim. olha com esse prisma mesmo da questão salarial, do retorno financeiro, e se puder nos trazer assim as médias salariais, não precisa Uhum. falar do que cai na tua conta não, brincadeira, mas assim, Ah, mas a seja minha pra conta é gente... só olhar no site do governo, é muito protocolado. Não tem muito de como fugir. É só olhar para o público, hein, doutor? Opa, então É tá... público. Não, mas Eu sou funcionário público ainda. entendi, pô, perfeito. Mas de forma geral, assim, como que você olha qual é o olhar que você tem para isso, Vini? Posso te decepcionar? Eu falei que ganha US$ 15.000 o residente, mas se eu sempre falo para meus colegas médicos brasileiros, se o seu objetivo é ficar rico, não vai para a Austrália. Se o seu objetivo é mudar de país para ficar rico, como médico, tá? Tá. Você vai para os Estados Unidos, que lá você vai fazer rios de dinheiro com o sistema deles, porque lá é o lugar de fazer dinheiro. A Austrália é para você que é médico no Brasil e tá cansado em querer comprar um carro para comparar com o teu amigo, porque você tem que fazer isso. Você tá cansado de ficar com medo de ir para tua casa para trabalhar. Você tá cansado de ter que fazer 96 horas. Você tá inseguro porque tá aumentando o número de médicos. Eu falo que a Austrália é mais sobre qualidade de vida. Não tô Perfeito. falando que você vai ser pobre, porque eu acho que é Tá. muito difícil alguém que trabalha independente de médico ser pobre na Sim. Austrália. O Você abismo consegue ter uma social é bem qualidade de vida diferente, boa, né? é bem diferente. Mas tem médico que eu sei que é bem ambicioso, e para esses eu falo assim, a Austrália não é para você. Vai para os Perfeito. Estados Unidos, vai para outro lugar. Aqui é realmente para quem quer curtir tua família, ter um dia off para aproveitar na praia, sabe? É para quem realmente busca qualidade de vida. Porém, isso não significa que você também não vai ganhar dinheiro. A Claro. residência no Brasil, ela paga menos, só que ela é mais rápida. Então, você se torna especialista mais rápido no Brasil. E um especialista no Brasil, ele ganha, sei lá, 40 mil, 50 mil reais, o que é um salário ótimo, e você vai ter uma qualidade, um financeiro ok. Na Austrália, você nunca ganha, o médico nunca ganha mal, mas como o processo de treinamento ele é mais demorado, então você vai passar bastante tempo ganhando esse salário, entre 8, 10, 15, até você conseguir virar Perfeito. consultant. E um consultant, por exemplo, de ginecologia, ele ganha 350, US$ 400.000 por ano, trabalhando Uau. pelo sistema público. Lembrando que aqui o salário é feito 38 horas semanais. Então é Perfeito. US$ 350.000 trabalhando 38 horas semanais, o que na maioria não fica por isso, porque eles têm a parte particular também, né? Então, aí, se você vai para o particular, é um caminho. Aí sim você pode pensar em ganhar mais dinheiro, né? Claro. Mas não é o Doutor, objetivo da Austrália, eu percebo. É mais focado na qualidade de vida mesmo, assim. Maravilha. deixa eu te perguntar uma coisa, essa questão do salário, 350 mil, 400 mil, né, com qualidade de vida e tal, Uhum. mas, por exemplo, um cirurgião plástico, tipo assim, Não, na aí você está Austrália, falando em coisa de como é, US$ 1 milhão por ano. no Ortopedista, tem caso, os tops que eles ganham muito dinheiro mesmo. Como em entendi. qualquer lugar do mundo, né? No Brasil também, um cirurgião plástico, um É, ortopedista, eles também ganham rios de dinheiro. E aqui também não é diferente. O único problema que você que está pensando em vir para a Austrália é que no Brasil é muito mais fácil você virar especialista. Não estou falando que a residência é fácil no Brasil, eu sei que entrar é fácil, difícil sair. Aqui na Austrália é muito mais difícil entrar na residência. Por isso que tem cargos que não existem no Brasil. Lembra que eu falei que no Brasil você pode trabalhar sem supervisão, já vai para o posto de saúde e vai para o pronto-socorro? Aqui na Austrália não existe isso, então você sempre tem que trabalhar com supervisão. O cargo que eu tô hoje, ele não existe no Brasil, que é um cargo entre o formado e quem entrou na residência. Então, que pode demorar mais tempo para você realmente virar especialista, né? Então tem que sempre colocar na Perfeito. balança, assim. Legal. Ótimo, ótimo, ótimos muitas boas pontos. dicas, né, Ale? Tá, a Muito. gente tá aprendendo bastante aqui nessa Nossa, live. demais. Eu tô de olho no horário aqui, porque são tantas coisas que a gente quer É conversar. verdade, né? E dá para ir bem fundo em cada E assunto. é muita coisa, assim, que a gente tem. O Com pessoal mandou certeza. muitas perguntas.
E teve algum momento dessa trajetória toda sua, Vini, bonita, de sucesso, né? Que você conseguiu alcançar o seu objetivo, que você ficou cansado, pensou em desistir, em falar, meu, quer saber? Não vou, ou era uma coisa assim, Vamos cara, embora, vamos vou voltar. embora, tá muito longe de casa, tô com saudade da minha família, ou você tinha um plano muito claro, específico, e é isso que você falou, não tem outra alternativa, vou fazer dar certo. Sim, Eu lembro muito quando eu fui para a mais ou menos. Austrália, eu, advogado aqui no Brasil, trabalhando em grandes empresas, estava no momento home office, morando na frente da praia, aqui em Florianópolis, vendi meu carro, fui para a Austrália depois de ter desistido de uma promoção que eu queria há muito tempo. E Hum, justamente era numa empresa na área da saúde. E, assim, eu não tinha outra alternativa, era ganhar ou ganhar. Eu cheguei sem saber falar nada de inglês. uhum, Absolutamente nada, assim. Então, cara, eu não tem, meu Deus, não vou querer trabalhar com isso. Cara, um advogado, é o que tem. sem saber falar inglês, que chega na Austrália, e levei minha namorada, hoje mãe do meu filho, comigo, e ela já não queria mais, sabe, morar fora, já tinha morado 5 anos na Irlanda, enfim. Eu tinha que fazer aquilo acontecer, sabe? Então, trabalhei de tudo que você pode imaginar, que é a história que muitas pessoas, muitos intercambistas trabalham em diversos trabalhos, né? Trabalhos às vezes mais braçais também. E como foi esse começo para você? E se, durante essa trajetória você pensou em recalcular a rota? Como que você lidou com todo esse carrossel de emoções? Esse ponto Sim, aí é um ponto crucial, né? Porque eu também passei pelo mesmo, 41 anos com família, com filho, larguei todo no Brasil. Eu sempre digo, a gente dá alguns passos para trás, né? Meu salário, quando eu comecei a trabalhar na Austrália, era 20 vezes menor do que no Brasil. Muitas vezes pensei em jogar a toalha, mas está aí a prova de que vale a pena persistir, está aí a prova de que vale a pena continuar, que a gente tem que ter um pensamento, né, de vencedor, né? E realmente a Austrália é muito desafiante, né? É um processo desafiante para você chegar a se tornar cidadão australiano, né? Tanto por um processo de sim. skill, de sponsor ou qualquer outro processo, você tem os caminhos a trilhar. E isso aí o doutor gostaria realmente que você falasse para a galera, né? Para ela entender realmente o que é que fez algumas vezes você dizer assim, não, eu vou largar tudo, eu vou voltar, ou eu vou desistir, ou isso aqui não é para mim. Sim, não, eu quando morei na Austrália em 2015, realmente alguma coisa mudou dentro de mim, que eu falava de Austrália todos os dias da minha vida, então eu sempre soube, depois que eu vim pra cá, que eu queria voltar. Eu sempre morei, amo minha família, morro de saudade, mas eu sempre morei longe de casa. Lembra que eu falei que não tinha faculdade de medicina na minha cidade? Ah, Então eu sabia sim, desde pequeno que eu ia ter que morar fora, então eu moro longe de casa desde os 17 anos. entendi. Então a distância nunca foi um grande problema para mim. Por isso que eu falo, se você pensa, se a distância for, talvez a Austrália não é tem muitas coisas para colocar na balança como médico, talvez não seja o país para Uhum. você. Para mim nunca foi um problema. Eu confesso que eu pensei, eu fiquei muito balanceado no início do processo do que depois que você já tá na maré. Quando eu reprovei na primeira prova, eu pensei, putz, será que é isso mesmo? Eu sempre quis ser obstetra, mas Marcelo, eu ainda não sou obstetra, esse é mais um ponto. Eu Esse sempre quis ser era obstetra, mas no Brasil eu já seria obstetra, já seria consulta, já teria minha clínica, mas eu ainda não sou, então, obviamente, no início isso pesou muito pra mim, tipo, o que que eu faço? Eu viro obstetra aqui ou eu vou para a Austrália? Mas aquela vontade de vir para a Austrália sempre foi maior. E depois que eu comecei a passar nos processos e comecei a entrar dentro do sistema, eu me senti melhor. Só que o dia a dia é igual o Marcelo falou: a gente nunca vai ser igual eles. Isso tem que estar claro na tua cabeça. Eu tô com 34 anos, eu vou fazer 35 semana que vem. O cargo que eu tô hoje aqui na Austrália, ele teoricamente é para pessoas de 26, 27 anos. São Uhum. pessoas que se formaram há 3, 4 anos aqui na Austrália. Se Sim. isso pega você, igual você falou, você tem que dar passo para trás para dar para frente. Tem Uhum. médico que não vai conseguir lidar com isso. Eu conheço muitos colegas meus que o título é mais importante para ele, então Sim. jamais vai conseguir vir para a Austrália. Mas se Aham. isso não te afeta, isso para mim nunca me afetou. Mas eu sei que é um ponto a se pensar de muita gente. Claro. Conheço gente que era cirurgiões no Brasil e teve que voltar para o mesmo cargo que eu tô, que é cargo de Uhum. 26, 27, 28 anos. A partir de agora, eu, graças a Deus, consegui entrar dentro da obstetriz. Ainda não é o treinamento, porque, igual eu falei, esse cargo que eu tô não existe no Brasil, que é um cargo onde você trabalha só numa área específica, mas ainda você não está dentro do treinamento oficial. Para você ser residente na Austrália, você basicamente precisa já ser um obstetra,
para entrar no Uhum. treinamento. Diferente do Brasil, que você faz uma prova e começa a aprender durante a residência. Aqui meio que você faz a residência antes para entrar na residência, mais ou menos isso. Entendi. Então, para mim, nunca foi um problema, assim. Eu sempre tive muito consciência do que eu ia perder e do que eu ia ganhar. Mas Sim, claro que para quem tá vindo, talvez os pontos importantes sejam diferentes do meu, assim. Mas no claro. início foi mais complicado. Mas agora eu consigo ver, sabe, onde eu tô indo. Sim. Então fica mais fácil. Como é importante ter esse Está mindset, tá, né? se tá se encaminhando já para um fechamento, né, daqui a pouco da É. live, né? E aí eu Ah, queria ok. só te perguntar qual foi o momento mais emocionante da sua carreira, assim, até agora? Eu acho que foi metade desse ano. Fico até emocionado porque foi na metade desse ano, depois de. Eu lembro que eu falei que eu sempre quis ser obstetra desde os 6 anos de idade. E quando Sim. eu vim para a Austrália, eu precisei deixar esse sonho um pouco de lado, porque eu precisei fazer rotações, trabalhar com coisas aleatórias, que nunca foi minha praia. E na metade desse ano eu consegui, graças a Deus, uma posição. Eu tô na obstetrícia, mas eu consegui uma posição de um cargo um pouco melhor para ano que vem, para ficar um ano inteiro e depois, provavelmente no próximo ano, aplicar para minha residência mesmo, né? Então eu acho que Legal. conseguir ficar só na obstetrícia para um imigrante, conseguir ficar na área de atuação e no sonho que tem, independente de ser medicina ou qualquer coisa, foi muito importante. A primeira oferta de emprego foi muito importante também no Brasil. Sim. E eu acho que o meu PR também foi extremamente feliz, Uau. porque Nossa, que é como se vitória, né, fosse uma. Vini? São momentos É um sonho de todo importantes, mundo, né? né? E Sim. ano que São vem a momentos cidadania, então estou empolgado também. Não, e que legal para o pessoal que está aqui, pessoal. Acompanhe o Vini nas redes sociais. Tem muita coisa para acontecer ainda, né, Vini? Você já Tem conseguiu muita muita. coisa e você almeja Mas muito eu ainda estou mais. só no início também. É o que eu Que falei. legal. Eu não sou Exato. tão novo assim, mas isso Aham. para mim não me pega. Mas Que eu ainda estou legal. só no início. Então. Parabéns, parabéns por Tem, todas tem, essas tem conquistas. momentos, tem momentos quando a gente recebe assim o resultado do exame do inglês, eu nunca Uau. esqueço. Sim. Eu Nossa. desabei em lágrimas, porque era uma coisa que, poxa, eu estava assim, já esgotado, não tinha mais. Não tinha. Exatamente. Não, a minha primeira prova, quando eu reprovei, depois eu passei também no meio da pandemia. É, Acho que foi o momento mais emocionante no início, com certeza, porque sem a prova você não consegue. É a E a base, mesma né? distância Sempre. também, sabe? Uhum. É a doutor, outra base. pergunta. Se você pudesse dar agora um conselho para a tua versão mais jovem, né, formada em medicina, o que você diria para doutor Vinícius, recém-formado? Eu vou te falar que eu gostei muito do meu processo de revalidação. Não teria nada muito específico que eu mudaria. Talvez o que eu poderia ter mudado era ter trabalhado, isso vai para médicos recém-formados também, é ter focado mais em emergência e UTI, desde o início. Porque eu percebi que quando eu comecei a trabalhar mais com emergência e UTI no meu quarto ano de formado, foi onde eu consegui empregos. E para você vir para a Austrália, esse vai ser o seu primeiro emprego, emergência e UTI, independente da área que você quer. Então, eu acho que o que eu falaria para mim é assim: já foca desde o finalzinho da faculdade, faz emergência, trabalha em pronto-socorro, estuda para isso, porque isso vai ser importante para você no futuro. Acho que seria isso que eu mudaria. E talvez fazer a prova um pouquinho mais cedo, porque eu conseguiria vir antes da pandemia, porque a pandemia meio que me ferrou um pouquinho, porque eu precisei esperar aqueles 2 anos no Brasil, né? Então eu poderia já ter acelerado um pouquinho mais o processo de revalidação. Ali, tu quer abrir para as perguntas? Quem lê as perguntas? Não sei se o pessoal está mandando aí perguntas. Pois, o pessoal tá mandando, mas assim, Marcelo, acho que não vai dar para a gente Já está tarde, né? aproveitar que o Vinícius a gente abre depois a gente faz as respostas, faz um bate-papo sobre as Tá bom. perguntas e faz algo específico. Faltam aí 6 minutos para a gente finalizar. Nossa, passou rápido. Voou! Nossa, passou muito rápido, uma hora já. E então, assim, para quem está ouvindo a gente agora, doutor Vinícius, estudantes, imigrantes, sonhadores, qual seria a sua mensagem sobre propósito, resiliência e fé? Sim. Bom, a fé é o que vai te guiar, porque tem momento. Fé é você acreditar naquilo que você não vê, né? Então, se você acreditar que você tem um objetivo e vai acontecer aquilo, provavelmente as coisas ao redor vão fazer esse trajetório para você chegar lá, independente do que está acontecendo agora. Teve momentos que eu falhei, até hoje eu recebo feedback que eu falo assim, putz. Será que não seria melhor eu estar no Brasil, sabe? Às vezes porque o inglês ainda é uma barreira, mas se você sabe para onde você vai chegar, é a melhor coisa. E eu falo planejamento, porque assim, eu vejo muitos colegas que querem vir logo no primeiro dia de se formado.
Você precisa de dinheiro, você precisa saber Uhum. para onde você vai chegar, você precisa saber quais são as etapas, você precisa entender qual é a melhor forma para você. O que eu fiz foi bom para mim, mas não significa se você copiar a minha trajetória vai funcionar para você, entende? Exatamente. E suporte, para mim, conhecer, estar em contato com pessoas que já passaram por isso, para mim foi assim o que mais me fortaleceu durante o caminho. Quando eu tinha dúvidas, eu sempre conversava com quem já estava na frente e que me ajudava, falava, não, tenta fazer isso, ou faz aquilo. Então, isso me ajudou bastante, assim. Conhecer pessoas, planejamento e ter fé no teu foco, no seu objetivo, no seu propósito, que vai dar certo. Perfeito. Tá Olha bom. só, o pessoal mandou muitas mensagens de carinho para você aqui, Vini. Que live incrível, Ah, amei, obrigado por compartilhar, doutor. Maravilhoso, gente. Live excelente, parabéns. Muito bacana a trajetória, enfim, entre outras coisas aqui que eu poderia ficar lendo, mas está nos minutos obrigado. finais. Muito rico ter você aqui com a gente. A gente está agora com essa série de lives com pessoas que já foram, já estão na Austrália, conseguiram alcançar os objetivos, justamente para inspirar e para a gente beber da fonte também, trazendo sempre um convidado que já passou por toda essa trajetória e conseguiu Uhum. alcançar. Então, muito bem Ó, tem uma representado. dentista ali, olha, tem uma amiga minha, grande Opa! amiga minha, que é dentista revalidada, que já terminou todo o processo. Se É, quiser conversar maravilha. com ela. Olha aí, Marcelo. Que Vamos fazer legal, vamos um falar com ela episódio com ela sim. assim. Quero Mas saber, é. pessoal de casa, acompanhar. Onde que o pessoal te encontra nas redes sociais, Vini? Então, eu mudei o nome das redes sociais, então agora você consegue me acompanhar como DR, né? Ponto Vinícius Viale, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você tiver. Eu não faço consultorias, nada disso, porque eu entendi que esse talvez não seja o meu propósito, consultorias formais, Fala mas com ela. Sai consultoria consultorias com a informais né? eu acabo fazendo, assim. Então, se tiver dúvidas e eu puder responder, eu gosto de responder não só inbox, mas mais aberto, quando me faz uma pergunta, para poder ajudar quem também tem as mesmas dúvidas, e é isso. Espero ver Perfeito. você um dia aqui na Marcelo, Austrália, viu, médico no Brasil, ó, um dia trabalhando aqui. gente, eu quero agradecer de coração, né, teu tempo, tua energia, essa troca de informação importantíssima para quem está querendo migrar, para quem está querendo fazer um processo similar, né? Sou muito grato por isso. Obrigado, doutor Vinícius, por esse tempo compartilhado aqui. E também Se um dizer dia que a quiserem gente conversar mais sobre assuntos gerais, médicos também, eu tô aberto para com isso. Não certeza, exatamente a você reavaliação, que eu vai sei que é bem focado, né? Mas tem assuntos tem, médicos gerais, tipo, como funciona uma emergência, o que Eu que... esperar, Sim, sabe, eu queria coisas do muito, tipo, assim. muito. Eu recebi algumas perguntas sobre isso. Não, não deu tempo da gente falar tudo sobre isso. Sei. Mas seria a gente vai importante abrir também. outras lives, né, Ale? Vamos ter que abrir Vamos mais ter outras lives. Como com funciona perguntas. a saúde, né, Essa de foi mais forma geral na técnica, assim, Austrália? é muito específico. Sim. Com Eu não sei se certeza. quando fecha 1 hora a live vai fechar, mas, Uhum. Mas obrigado, gente. mas de qualquer Deixa eu fechar forma, aqui. Agradecer, um grande abraço, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Gratidão no coração. Bem, Segue mas... nosso Paranauê e Expert Education e Dr. Vinícius. Um prazer, galera. Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. DJ.